Olá, minhas divinas! Sejam bem-vindas ao nosso canal. Esse vídeo para inaugurar de fato o nosso canal no YouTube, porque a gente já tem esse canal há muito tempo, mas a gente não movimentava ele assim com frequência. É quase nada, né? Então hoje nós estamos fazendo esse vídeo para inaugurar o nosso canal no YouTube. E quando eu falo nós, é porque somos duas, eu e a Lucimar. Só que a Lucimar não é muito de vídeos, mas eu vou trazer ela aqui em qualquer vídeo que eu vou fazer mais pra frente para vocês conhecerem ela. Somos duas mulheres que saímos de CLTs cansadas, acordava de madrugada, pegava a condução cheia para chegar no serviço no horário, trabalhava o dia inteiro. Eu, no meu caso, saía do trabalho, ainda ia para a faculdade, chegava em casa meia-noite, dormia 4 horinhas, então estava cansada. E aí eu virei pro meu marido e falei assim, olha, uma hora você vai ter que acabar. Eu vou abrir um negócio meu. E ele sempre super me apoiou, sempre super esteve comigo. E ele falou, tenho certeza que isso vai acontecer. Na época, eu sempre trabalhei na área da administração, eu trabalhava numa empresa de construção civil, já trabalhei mais de 20 anos nessa área da administração. A Lucimar, professora, nós congregávamos na mesma igreja. E aí, em 2019 isso, né? Eu cheguei na igreja e falei assim, meninas, tinha um grupo de mulheres, né, que a gente fazia parte dos ministérios e tudo mais. Aí eu falei, eu via, né, o talento que cada uma tinha. Eu fiz uma pesquisa, a gente fez uma pesquisa assim, tudo começou comigo assim, eu fiz uma pesquisa do que a gente precisava aqui no bairro e que quase não tinha, indo de encontro a coisas que nós gostávamos de fazer. E aí eu virei para elas e falei assim, por que a gente não abre um espaço para noiva, debutante, para elas irem para lá, se arrumarem, relaxarem, saírem de lá prontíssimas para o evento. Não tinha por aqui por perto, né? A gente fez uma pesquisa, não tinha. Se tinha, era uma ou duas e também não era tão próximo. Aí elas se animaram, eu falei, poxa, cada uma sabe fazer uma coisa, uma sabe fazer unha, sabe fazer cabelo, sabe fazer maquiagem, a gente faz uma equipe e tudo mais, elas se animaram. E aí, lancei a semente, né? Lancei a semente. Vamos dar uma paradinha? Um cafezinho, quem é amante de cafezinho aí, gente? Que para essa xícara linda que eu ganhei também da minha sogra. Ah, gente, eu amo café. Palmas para essa xícara maravilhosa. Cafezinho é um cafezinho, não consigo resistir. Aí elas se animaram e tudo mais. Lancei a semente. E aí passou o tempo. A Lucimar levou a semente pro coração. Na empresa que eu trabalhava, meu patrão já tinha me chamado, já trabalhava há 10 anos lá com eles. Me chamou, falou que tava ficando, né, tava ficando meio mal das pernas a empresa, que eu ia começar a ir 2, 3 vezes por semana só, em vez de todos os dias, então eu ia ter mais tempo. E aí, Lucimar pegou e me chamou, falou assim, Kátia, aquela ideia que você teve, tá de pé? Aí eu falei, sempre. Eu lancei, tá de pé. Aí ela falou, então, eu tô dentro. Eu falei, sério? Ela tô. Fui mandada embora, recebi minha indenização. Vambora? Eu falei, vambora. Em março de 2019 começamos a procurar um local. Procuramos, achamos uma casa num ponto ótimo aqui onde a gente mora, da Zona Oeste. Ponto ótimo, achamos uma casa, proprietários abençoados. Fomos lá, em abril de 2019 a gente alugou esse local. A gente teve que adaptar um monte de coisa na casa, não podia quebrar e tudo mais. E aí a gente começou a fazer uma reforma, né, para poder ficar do jeitinho que a gente queria. Pedimos autorização, lógico, a gente não podia quebrar nada. Ele autorizou, a gente teve que trabalhar muito com gesso para fazer o que a gente queria. E começamos a reforma do local. Eu vou colocar o vídeo para vocês de como era quando a gente alugou e de como ficou, tá? No final desse vídeo eu vou colocar um videozinho que eu vou mostrar pra vocês. O vídeo que eu falei. Tá aqui, eu vou mostrar pra vocês. Então, assim, nós fizemos uma reforma e eu não tenho filhos, mas tenho bastante afilhadas. E eu tenho a Isa, que é a minha afilhada, uma das minhas afilhadas mais nova. Eu tenho também um outro mais novinho, mas que fica mais longe, que é o Kaique. E tenho a Isa. A Isa fica com a gente desde quando nasceu, né? E a Isa me acompanhava em tudo. E ela ficou lá na obra comigo. Acompanhava os nossos choros. A Lucimar tem 2 filhos, mas ela tem uma enteada, que é a Ana Clara. E a Ana Clara também ficava lá com a gente. Então as duas acompanharam tudo que a gente viveu. Nossos choros, nossas tristezas, nossas alegrias, nossas realizações. Os profissionais que deixaram a gente na mão, a gente teve que botar a mão na massa, gente. A gente virou pintora, gesseira. Se não fosse Deus primeiramente, e depois os nossos maridos, né? O meu marido chegou a pernoitar lá por diversas vezes, ia trabalhar sem dormir, porque ele é eletricista, mas ele faz de tudo.
o marido da Lucimar também, o esposo da Lucimar também. Se não fosse Deus e eles, não sei o que seria da nossa vida, né? Então, assim, nós fizemos a obra, elas acompanharam, a gente sofreu bastante, porque a gente teve que... Colocamos para inaugurar numa data, não estava pronta e não sei o que. Tiveram pessoas especialíssimas que estiveram junto conosco, inclusive uma delas não está mais, que nos ajudou muito. Infelizmente nós perdemos essa pessoa, né? Mas essa pessoa foi muito importante. Depois eu vou colocar aqui também qual é essa pessoa para vocês. E aí nós fizemos a obra, a reforma, e elas estiveram junto com a gente. A Ana Clara fazia aniversário em outubro. Aí nós tivemos uma ideia. A gente podia dar um dia desse para as crianças, né? Porque a nossa ideia inicial sempre foi trabalhar com noiva e debutante. Eu sou extremamente apaixonada por criança, tenho até sabe, uma coisa com as crianças, onde eu chego, as crianças são super agarradas comigo. Eu sou extremamente apaixonada por criança. A Lucimar como professora também. Só que a gente não tinha ideia de trabalhar com criança, a gente tinha receio, insegurança, medo. Aí eu falei, não vamos para esse lado de trabalhar com criança, nem nada e tudo mais. Vamos só ficar com noiva e debutante mesmo. Ok. Nós pegamos e falamos, a gente podia dar um dia desse pra Ana Clara, né? O aniversário dela vai ser em outubro, vamos dar esse dia pra Ana Clara. Ana Clara e Isa, e a gente pega e chama mais 3 amiguinhas e passa o dia com elas aqui. Elas viram, gente, piscina chegar, banheira chegar, todo o processo. Então a gente ficou assim, tadinha, elas por que não, né? Dar um dia desse pra elas também relaxar e tudo mais. Fizemos em outubro o dia pra Ana Clara, ficou maravilhoso. Vou botar pra vocês aqui algumas fotinhas. A gente mandou fazer uns hobbyzinhos pra elas. Aqui, ó, o hobbyzinho. A gente mandou fazer umas pantufinhas. As pantufinhas. Lindo. Só que o espaço não estava ainda completamente com a obra completa. A gente não tinha inaugurado ainda, a gente não tinha acabado a obra. Ainda tinha algumas coisas a serem feitas. E a gente ia inaugurar em novembro. Então a gente fez assim mesmo. A banheira não estava com espuma, a parte hidráulica não estava terminada. E um monte de coisa para fazer. Mas a gente fez assim mesmo. Ainda faltava fazer muito acabamento e tudo mais. Fizemos o dia delas. Ficaram felizes da vida. Aí vou botar aqui algumas fotinhas, né? Já botei do hobby, a pantufinha, elas fazendo cabelo, unha. E aí teve um bolinho. Foi tudo improvisado, gente. Tudo improvisado. Só pra gente, por gratidão, proporcionar esse dia pra elas. Pra elas ficarem felizes. E ficaram super. Criança, elas se ficam felizes, às vezes, com gestos simples nossos. É só você fazer as coisas com amor e com carinho, né? Fizemos o dia. Resolvi postar na rede social em gratidão a elas. Dizendo que nós fizemos um dia em gratidão a elas, não existia intenção da nossa parte. Até porque, como eu já falei, a gente não tinha intenção de trabalhar com criança. Aí, essa aqui foi a postagem. Postei o dia dela, em gratidão a elas e tudo mais. Quando eu terminei de postar, começaram a vir as mães. Aí você faz esse dia, ai que lindo, ai que lindo, ai que lindo. Me chamou no WhatsApp na época, aquela coisa toda. Não, a gente não trabalha com criança, a gente só trabalha com evento adulto, só com noiva, debutante. Ok. Novembro inauguramos o espaço. Fizemos a nossa primeira noiva. E aí, quando chegou em fevereiro, março de 2020, tivemos a pandemia. Tristeza mundial, né? Tivemos a pandemia. Com a pandemia, os eventos tiveram que ser adiados. Né? Nós já tínhamos alguns contratos já fechados, de debutante e noiva, teve que ser adiado, né? Não podia ter aglomeração e tudo mais. E aí, o espaço era alugado, a gente tinha todas as contas para pagar, luz, água, telefone e tudo mais. E aí como que a gente vai sobreviver, né? Se a gente não tiver evento, como é que a gente paga as nossas contas? Aí, gente, chegou a pandemia, a gente teve que ficar aquele tempo que todo mundo ficou, né, parado em casa, 2 meses sem poder sair, sem poder fazer nada. 2 ou 3 meses, não lembro exatamente. Ficamos em casa parados. Pagamos todas as nossas contas, né, com a nossa renda pessoal. Aí, quando passou essa fase de a gente ter que ficar completamente recluso em casa, né, eles começaram a liberar. Os nossos eventos não podiam ter aglomeração, os nossos eventos não tinham aglomeração, era só a nossa equipe, a cliente, né, e só. Aí, nos reunimos, eu e a Lucimar, conversamos bastante, né, pedimos direção a Deus, falamos com Deus, e aí resolvemos fazer o nosso primeiro evento infantil. Várias mães procurando, porque não podia fazer festa em salão, né, e o nosso evento não proporcionava aglomeração, era tudo muito, né, era só a nossa equipe, mais a criança, mais a mãe da criança, e acabou. E aí nós resolvemos fazer o nosso primeiro evento infantil, de fato. Né? Demos o nome de Dia de Diva Infantil.
Porque Dia de Princesa tinha muito, né? Então a gente resolveu criar um nome pro nosso pacote. Dia de Diva Infantil. Nosso primeiro evento infantil, gente, oficial. Olha, foi um sucesso. Depois que nós fizemos esse primeiro evento infantil, nunca mais nós paramos. Nós trabalhamos final de 2020 e 2021 inteiro com o evento infantil. Trabalhamos tanto que tinha semana que a gente ficava a semana inteira trabalhando, era um evento atrás do outro. Glória a Deus por isso, a gente não parou. A pandemia, ou seja, a gente foi o ano que a gente praticamente mais trabalhou. E aí a gente ficou pensando, nossa, o nosso plano era um e Deus veio e nos trouxe qual era o real propósito, né, do nosso espaço, qual era a real missão que a gente tinha. Fizemos aquele sucesso com um evento infantil. Foi um real sucesso. Um post sem intenção nenhuma, né, uma ideia, primeiramente, uma ideia, que nós tivemos em gratidão em dar para as nossas crianças, abriu uma porta que Deus já tinha planejado para nós. O que eu quero falar com isso? Nós estamos inaugurando o nosso canal e aqui vão ter várias inspirações para vocês replicarem na casa de vocês, comemorações diferenciadas, diferente das tradicionais que nós fazemos, né? Então, assim, primeiramente a gente quer abrir o nosso canal para dizer para vocês que eu não sei se você tem um projeto aí guardado na sua gaveta, eu não sei se você tem um sonho guardado lá dentro do seu coração, mas o que eu quero dizer é que os planos são nossos, mas a última palavra, ela vem de Deus. Mas se Deus colocou um plano, um projeto no seu coração, e ele está fervendo aí, é porque primeiramente ele veio do coração de Deus. Então não hesite em executar esse projeto. Vá em frente. Não desista. Porque no caminho, no processo, Deus vai mostrando qual é o real propósito que ele tem na sua vida, né? Na sua empresa, na sua missão. No caminho, os sinais vão sendo dados e você vai descobrindo o que realmente Deus quer através daquele calor no seu coração, sabe? Então, nós não desistimos. A gente podia ter jogado tudo pro alto, ter desistido e falado, não, acabou, né? Acabou. A gente não tem mais como fazer nada, a pandemia tá aí, os eventos tudo adiados, a gente não tem como fazer nada. Vamos cancelar o contrato, vamos pagar a multa e acabou, acabou. E não foi isso que nós fizemos. Deus usou estratégias para mostrar qual era o real propósito que ele tinha pra gente. Hoje, nós fazemos pacote infantil, continuamos com noiva, debutante, fazemos pacote de família, mãe e filha, amigas. Agora, há pouco tempo, a gente fez um da minha mãe. Fiz da minha mãe de 74 anos com as irmãs dela. Foi um sucesso. Um sucesso. Já fizemos de famílias, 12 pessoas. Então, assim, o espaço, gente, é uma bênção, né? O local que nós alugamos é uma bênção. Os proprietários abençoados de Deus. Graças a Deus, lá nós prosperamos. Nós não estamos ainda como sonhamos. Por quê? Porque o espaço ficou pequeno. Nós precisamos de um espaço nosso, porque já tem mães querendo para 20 crianças e a gente não comporta 20 pessoas lá. O máximo que a gente comporta são 10. O máximo que nós colocamos foram 12, porque foram 10 adultos e 2 crianças. Mas a gente não comporta mais que isso, senão elas não vão ficar confortáveis. Então a gente precisa de um espaço nosso. A gente precisa... Nós crescemos e não estamos mais cabendo, né, no espaço onde estamos, porque é muita coisa e a gente vai criando atividade nova e a gente vai inovando sempre... Então a gente precisa de um espaço nosso. Então nós estamos aqui para poder passar para vocês, inspirar vocês a comemorar de forma diferente o aniversário de vocês, de quem vocês amam, das crianças de vocês, de forma que vai levar encanto, vai levar glamour, vai levar momentos inesquecíveis. De verdade. Experiência validada no nosso espaço. Nós estamos falando aquilo que nós vivemos. Nós tivemos eventos aqui infantil que as crianças vieram e voltaram 4 vezes depois, como amiga, como aniversariante, trouxeram a família, depois veio a mãe, veio a avó. Nós estamos falando de coisas que nós vivemos, validadas, que as próprias mães falam. Eu vou voltar aqui com um outro vídeo falando o que as mães falam dos nossos eventos. E o que as próprias crianças falam dos nossos eventos. Porque não tem público mais verdadeiro no mundo do que as crianças. Nós trabalhamos com um público verdadeiro. Então são elas que validam o nosso trabalho. Tudo é feito para elas, né? Não só para elas, mas para todas as nossas clientes. Para elas, por elas. E tudo que nós fazemos é com toda dedicação, carinho e amor. Nada aqui a gente faz, é lógico que se trabalha em questão de querer ganhar dinheiro, em questão de você querer crescer financeiramente, mas a gente faz as coisas com tanto amor, que graças a Deus, todos que voltam depois.
saem de lá maravilhadas, chamam outras pessoas, espalham o nosso espaço e estamos aqui para poder levar para casa de vocês essa experiência, porque eu sei que o mundo inteiro pode estar assistindo a gente nesse momento, tá bom? Então já agradeço por vocês terem ficado até aqui assistindo ao nosso canal. Já agradeço por ter me ouvido, por ter se interessado na nossa história. Inclusive eu tenho um e-book contando toda a nossa trajetória. Vou colocar o link aqui embaixo, na legenda do nosso e-book, se você quiser ir lá adquirir o nosso e-book. Você vai lá e você vai ver como que foi a nossa história. Eu tenho certeza que a nossa história vai inspirar a sua história também. Então nós temos um e-book e vou falar mais pra frente que a gente já está 6 anos nessa área e nós resolvemos fazer o quê? Nós temos muitas clientes de fora do nosso estado, muitas clientes de fora do nosso país. Então, o que a gente resolveu fazer? Levar essa experiência para casa de vocês. Nós fizemos um e-book explicando passo a passo de como você pode fazer esse dia na sua casa, inspirado na experiência que nós temos aqui no espaço. Você não pode vir aqui no nosso espaço vai até a sua casa. Também vou colocar o link desse e-book aqui na descrição. Tá bom, gente? Então, muito obrigada. Você que gosta do nosso trabalho, que já acompanha o nosso trabalho, se inscreva, compartilhe o nosso canal. Você que está chegando agora, se inscreva também. Você vai gostar dos conteúdos que você vai ver aqui, porque é só encanto, é só amor, é só dedicação. E você vai ver o que coisas simples trazem memórias inesquecíveis. Coisas simples levam amor para as pessoas, né? E às vezes a gente gasta tanto dinheiro com coisas que a gente acha que vai proporcionar memórias inesquecíveis, e às vezes a gente se aborrece, né? E não gera aquilo que a gente almejou. Acontece. A gente não tira valor de festa nenhuma. Festa tradicional todo mundo faz, eu também faço, todo mundo faz. A gente faz festas de 15 anos, casamento, aniversário das crianças. A gente faz festa, todo mundo gosta, a maioria, né? Mas tem coisas que a gente faz que às vezes a criança nem consegue aproveitar tanto. O evento do Diva Infantil, ele é voltado para as crianças. É tudo pensado nelas, para elas, em todo tempo, do início ao fim do evento. Então não tem como elas não aproveitarem. São coisas que as crianças gostam de fazer. Piscina, banho de espuma, penteadinho, skincare, cuidadozinho com a pele, tudo de criança, tudo produtinhos voltados para a criança, de bebezinho, sabe? Cuidados que ela já tem em casa. E aí a gente ensina elas a terem lá como é que cuida da pele, massagem relaxante, espazinho do pé, cineminha. São coisas que elas ficam encantadas. Elas se sentem o que elas realmente são. Princesas. Então é isso. Muito obrigada. Se inscreva, compartilhe o nosso canal. Aperte o sininho, né, para poder você receber as notificações dos nossos vídeos. E já agradeço a vocês por estarem aqui até o final desse vídeo. Tchau. Muito obrigada.